Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então, assista a este vídeo até o final. A narrativa de Lauren Hike, uma jovem de 29 anos cheia de vida de Phoenix, Arizona, representa um comovente testemunho da natureza delicada de nossas vidas e da rapidez com que as circunstâncias podem alterar nossa existência. Lauren, uma pessoa radiante com olhos verdes hipnotizantes, possuía uma crença inabalável na bondade inerente das pessoas ao seu redor. Sem saber, essa confiança e abertura acabariam culminando em seu fim trágico e prematuro. Nascida em 20 de novembro de 1993, em Seattle, Washington, Lauren Hike veio ao mundo em uma família próspera. Seu pai, Jeff, era proprietário de uma empresa de fabricação de encanamentos, enquanto sua mãe, Lana, seguia carreira no setor imobiliário. Lauren tinha uma forte ligação com seu irmão mais velho, Ryan, cultivando um senso de camaradagem familiar desde cedo. Ela cursou o ensino médio na Central Kitsap High School, em Silverdale, Washington, onde se destacou academicamente e socialmente. Após se formar, Lauren tomou a importante decisão de se mudar para Phoenix, Arizona, onde se matriculou no Gary Manuel Leda Institute. Lá, ela aprimorou suas habilidades para se tornar uma cosmetologista e especialista em cuidados com a pele, aproveitando sua compreensão natural de cosméticos e sua dedicação ao autocuidado. Essa educação não apenas ampliou seus talentos naturais, como também abriu caminho para uma carreira promissora na indústria da beleza. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes em nosso canal. Para não perder nenhuma delas, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Lauren iniciou sua jornada profissional aos 18 anos, construindo uma base sólida para suas futuras conquistas. Inicialmente, ela trabalhou como representante de atendimento ao cliente por 5 anos, começando em 2015. Sua dedicação e experiência a levaram ao cargo de gerente principal na renomada empresa de cosméticos Benefit. Após essa função, ela passou a atuar como cosmetologista em um salão de beleza por 9 meses, expandindo ainda mais sua experiência e reputação no ramo. Em outubro de 2020, Lauren ascendeu ao cargo de gerente no Center for Aesthetic Medicine, ao mesmo tempo em que nutria aspirações de entrar no setor imobiliário, inspirada pela trajetória de sua mãe. Na época da tragédia, Lauren trabalhava em tempo integral como instrutora em um clube de golfe. Conhecida por sua coragem diante de desafios, ela era responsável, carismática e habilidosa em se conectar com os outros. Seu envolvimento ativo na indústria da beleza, esportes e no setor imobiliário destacava seus interesses multifacetados e seu desejo constante de crescimento pessoal. Lauren mantinha uma atenção rigorosa à sua forma física, praticando exercícios regularmente e levando um estilo de vida saudável e ativo. Ela era cercada por uma rede de amigos e recebia apoio incondicional de sua família. Lauren valorizava muito seu tempo livre, dedicando-o a atividades produtivas como o trabalho, esportes, socialização com amigos, viagens e trilhas. A atração pelas trilhas cênicas de Phoenix era uma fonte particular de alegria, proporcionando-lhe um refúgio sereno, onde podia caminhar sozinha, imergir-se na música e apreciar a beleza da natureza, o ar fresco e a tranquilidade ao redor. Sua rota preferida era uma trilha isolada na parte norte da cidade, próxima ao seu apartamento, um lugar onde a solidão era abundante e a companhia rara. Naturalmente, os pais de Lauren ficavam profundamente preocupados com suas caminhadas solitárias em áreas tão desertas. Apesar das preocupações, Lauren mantinha-se confiante quanto à sua segurança, acreditando plenamente que nada de ruim poderia lhe acontecer. Todas as manhãs, ela começava o dia com gratidão, saboreando uma xícara de café, conversando com entes queridos e amigos, e depois partindo para sua caminhada diária. Essa rotina era um ritual querido, que preenchia suas manhãs com positividade e estabelecia um tom esperançoso para o restante do dia. Tragicamente, Lauren não imaginava que sua natureza confiável e disposição despreocupada poderiam se tornar fatores de sua morte fatal. Em 28 de abril de 2023, sua manhã começou como de costume. Ela tomou seu café, conversou ao telefone com a família e amigos, e saiu para sua caminhada de rotina na região norte de Phoenix, não muito longe de sua residência.
A rota escolhida seguia por uma trilha pitoresca em uma área calma, tranquila e pouco movimentada, normalmente levando entre 15 a 30 minutos para ir. Ela saiu de casa por volta das 10h30 da manhã, e as últimas imagens capturadas pelas câmeras de segurança a mostravam caminhando pacificamente pela trilha, aproximadamente às 10h52 da manhã. Naquele dia, ela usava uma blusa esportiva rosa, leggings pretas e tênis, carregando apenas seu celular e suas chaves. Ninguém viu Lauren viva novamente. Ela deveria chegar ao trabalho por volta das 11h30, mas não apareceu, e não deu nenhum aviso sobre atraso ou ausência. Isso era extremamente incomum para alguém tão responsável como Lauren. Seus colegas começaram a ligar para ela, mas não houve resposta. O telefone de Lauren estava desligado. Amigos preocupados começaram a inundar as redes sociais com mensagens e a fazer chamadas frenéticas uns aos outros, esperando que alguém pudesse ter informações sobre o paradeiro de Lauren. No entanto, ninguém a tinha visto desde que ela saiu de casa naquela manhã. Por volta de 1h10 da tarde, os pais de Lauren, extremamente preocupados e sem conseguir contato por nenhum meio, foram até o apartamento dela. Esperavam que, talvez, sua filha estivesse se sentindo mal e tivesse decidido não ir ao trabalho. No entanto, Lauren não estava em casa, embora seus pertences estivessem intactos. As portas estavam trancadas e não havia sinais de roubo ou luta. Parecia que Lauren simplesmente havia saído para uma caminhada e não retornado. Imediatamente após essa descoberta, a família registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia. Os policiais responderam rapidamente e iniciaram as buscas, mas os resultados não foram imediatos. Em 28 de abril, o clima estava ensolarado e quente, típico da região, mas o parque onde Lauren costumava caminhar estava pouco movimentado. Se alguém estivesse presente no momento do ataque, talvez a tragédia pudesse ter sido evitada, mas não foi o caso. Lauren foi vista pela última vez sozinha a caminho do parque, após o que desapareceu e deixou de atender ligações. Ao longo do dia, policiais e voluntários realizaram buscas minuciosas na área circundante e no parque, procurando por testemunhas em potencial. Vasculharam cuidadosamente cada canto e arbusto, mas os esforços não deram resultado. Seus entes queridos mantinham a esperança de que Lauren pudesse simplesmente ter se desviado do caminho, se atrasado ou talvez visitado amigos em outra parte da cidade. Parentes tentavam continuamente entrar em contato por ligações e mensagens, mas não havia qualquer indício sobre seu paradeiro. A cada hora que passava, as esperanças diminuíam, e o temor pela segurança de Lauren aumentava. Seus pais, irmão e amigos ficaram em estado de angústia, como se estivessem presos em um pesadelo. Na manhã seguinte, em 29 de abril, por volta das 11h10, os piores medos se confirmaram. O corpo de Lauren foi encontrado por uma mulher que passeava com seu cachorro, uma transeunte que frequentemente via Lauren naquela trilha e a reconheceu imediatamente. Quando o cachorro começou a farejar os arbustos próximos ao caminho, a mulher encontrou o corpo sem vida de Lauren. Sem hesitar, ela chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, depararam-se com uma cena terrível. Lauren estava deitada de costas no matagal, com os braços estendidos, roupas rasgadas e o corpo coberto por inúmeras facadas. Havia sangue espalhado por toda a área, retratando um cenário sombrio da violência que havia ocorrido. Peritos forenses foram rapidamente enviados ao local. O legista concluiu que Lauren havia morrido em 28 de abril, por volta das 11h10 da manhã, devido à perda de sangue provocada por ferimentos profundos causados por faca. Um total de 15 facadas foi identificado em seu corpo, provavelmente infligidas com um canivete. Um ferimento fatal foi localizado em suas costas. As diferentes profundidades e formatos das feridas sugeriam que o ataque e o assassinato foram prolongados, indicando uma luta intensa. Ferimentos nas mãos de Lauren revelaram que ela tentou se defender, com cortes profundos em ambos os lados, enquanto tentava agarrar e afastar a lâmina afiada. Ficou claro para a polícia que Lauren lutou bravamente até seus últimos momentos, mas seu agressor era agressivo e fisicamente forte. A natureza dos ferimentos sugeria que o ataque havia sido inesperado. Arranhões em suas costas e ombros, junto com suas roupas rasgadas, indicavam que o agressor a havia atacado por trás,
derrubando-a no chão antes de começar a esfaqueá-la. O agressor então a virou e continuou o ataque. Na cena do crime, foi encontrada uma pegada distinta de um tênis número 42 a 43, provavelmente pertencente ao autor do crime. Uma análise da área mostrou que durante a luta, Lauren tentou rastejar para longe, escapar e se esconder entre os arbustos, mas sem sucesso. Vestígios de sangue se estendiam por vários metros e terminavam abruptamente perto de seu corpo. Apesar de suas tentativas desesperadas de sobreviver e pedir ajuda, o parque deserto não contava com testemunhas que pudessem socorrê-la. À medida que a investigação avançava, os detetives mergulhavam mais profundamente na vida de Lauren, buscando entender se havia possíveis motivos ou suspeitos. Eles revisaram suas atividades recentes, comunicações e relacionamentos, procurando por qualquer sinal de conflito ou ameaças. Amigos e familiares foram entrevistados extensivamente, cada um fornecendo peças do quebra-cabeça que poderiam levar ao autor do crime. A comunidade ficou abalada com a brutalidade do crime, o que levou a uma maior conscientização e discussões sobre segurança, especialmente para pessoas que apreciavam atividades solitárias como Lauren. O caso ganhou atenção significativa da mídia, trazendo à tona as vulnerabilidades que mesmo os indivíduos mais cautelosos podem enfrentar. Líderes comunitários organizaram vigílias e grupos de apoio para aqueles afetados pela trágica perda de Lauren. O departamento de polícia local aumentou o patrulhamento na área, com o objetivo de prevenir incidentes semelhantes no futuro e tranquilizar o público. Enquanto isso, equipes forenses trabalharam incansavelmente para analisar as evidências, na esperança de reconstruir os eventos que levaram à morte prematura de Lauren. Não muito longe do local onde o corpo de Lauren foi encontrado, a poucos metros de distância, os investigadores descobriram uma cerca de arame farpado que parecia ter sido o local de uma tentativa desesperada de fuga. Lauren aparentemente tentou escalar essa barreira em sua tentativa de escapar, como evidenciado por pedaços de sua roupa rasgada e vestígios de sangue encontrados no arame. Peritos forenses supuseram que sua tentativa de superar esse obstáculo provavelmente resultou nos inúmeros arranhões e escoriações encontrados em seu corpo. Próximo à cerca, foram localizados os pertences pessoais de Lauren. Seu celular e as chaves de casa haviam caído dos bolsos durante o confronto violento. Notavelmente ausentes estavam sua carteira e outros objetos de valor, levando as autoridades a descartar rapidamente a possibilidade de roubo como motivação. Após uma análise mais aprofundada, foi revelado que o celular de Lauren estava danificado. As últimas chamadas registradas haviam sido feitas na noite de 27 de abril, indicando que ninguém tinha notícias dela há mais de um dia. À medida que os investigadores continuavam a examinar a área, especialistas forenses fizeram outra descoberta significativa: um canivete ensanguentado entre os galhos a poucos metros da cena do crime. Os especialistas imediatamente identificaram essa como a provável arma do assassinato. Um exame minucioso da lâmina e do cabo do canivete revelou impressões digitais e outros vestígios de DNA pertencentes a um homem não identificado. Além disso, cabelos e células epiteliais do agressor foram coletados no local, fornecendo provas cruciais para essa investigação em andamento. O corpo de Lauren, junto com todas as evidências físicas recuperadas, foi prontamente enviado para análise forense abrangente. Enquanto isso, os investigadores voltaram sua atenção para as gravações das câmeras de vigilância do parque. Uma das câmeras capturou Lauren entrando no parque às 10h52 da manhã, caminhando sozinha enquanto ouvia música com seus fones de ouvido. À primeira vista, nada parecia fora do comum. No entanto, apenas 1 minuto depois, a imagem de um homem alto e magro, vestido com roupas escuras, apareceu brevemente na gravação. O homem corria rapidamente, aparentemente tentando esconder o rosto. Apesar da aparição breve, os especialistas conseguiram determinar que se tratava de um jovem afro-americano usando um boné. Sua altura, constituição física, cor da pele e vestimenta correspondiam à descrição da pessoa cujos vestígios foram encontrados na cena do crime. Outra câmera localizada na saída do parque capturou o mesmo homem saindo correndo de trás de uma esquina às 10h57 da manhã. Ele foi visto tentando desesperadamente escalar a cerca, mas ficou preso nas roupas, conseguindo finalmente pular a barreira e perdendo o boné no processo.
Essas gravações forneceram à investigação sua primeira pista concreta, embora a identidade do agressor ainda permanecesse desconhecida. A polícia agora possuía uma descrição detalhada e características distintas do suspeito procurado. Importante ressaltar que o horário da aparição do homem no parque coincidia precisamente com o tempo estimado do assassinato de Lauren. A análise quadro a quadro da filmagem revelou mais detalhes. O suspeito se movia com clara intenção e urgência, olhando frequentemente ao redor como se temesse ser notado. Notavelmente, ele entrou no parque cerca de 30 a 40 segundos após Lauren, sugerindo que poderia estar a seguindo. Após cometer o crime, fugiu na direção oposta à entrada do parque, escalando a cerca numa tentativa apressada de desaparecer sem deixar rastros. Essas observações apoiavam a teoria de que o assassinato foi premeditado e possivelmente não era o primeiro delito do agressor. Apesar dos esforços calculados para evitar a captura, a pressa do autor levou a erros que permitiram que ele fosse parcialmente capturado pelas câmeras. As imagens de vigilância foram posteriormente mostradas aos pais e amigos de Lauren, que, infelizmente, não conseguiram identificar o homem no vídeo. A natureza chocante e devastadora da tragédia deixou todos profundamente abalados e de luto pela perda de uma pessoa tão querida. À medida que a investigação se desenrolava, os detetives aprofundavam-se nas possíveis motivações por trás do assassinato de Lauren. Eles exploraram diversas possibilidades, incluindo relacionamentos pessoais, interações profissionais e quaisquer conflitos recentes que Lauren pudesse ter enfrentado. Entrevistas com amigos, familiares e colegas foram conduzidas de forma extensa para montar um retrato abrangente de sua vida e identificar quaisquer ameaças ou adversários em potencial. Atividades nas redes sociais e rastros digitais também foram analisados para descobrir qualquer pista que pudesse levar à identidade do agressor. A polícia continuava trabalhando incansavelmente, seguindo cada pista e cruzando as evidências coletadas. Técnicas forenses avançadas, incluindo análise de DNA e comparação de impressões digitais, foram utilizadas para identificar o homem desconhecido visto nas imagens de vigilância. Esforços colaborativos com outras agências de aplicação da lei também foram iniciados para ampliar a busca e aumentar as chances de capturar o suspeito. Os parentes achavam inconcebível que alguém pudesse intencionalmente e brutalmente tirar a vida de sua filha bondosa e vibrante. Lauren Hake não tinha inimigos conhecidos, nem conflitos persistentes ou dívidas a pagar. Ela não possuía bens valiosos nem grandes quantias em dinheiro, e levava um estilo de vida completamente distante do perigo. Como resultado, as teorias de vingança ou roubo foram prontamente descartadas pelos investigadores como motivações plausíveis para seu trágico assassinato. Uma semana após a morte prematura de Lauren, as autoridades policiais organizaram uma coletiva de imprensa para atualizar o público sobre o progresso da investigação. Durante o evento, os policiais detalharam meticulosamente as evidências reunidas até então e fizeram um apelo sincero à comunidade para ajudar na identificação do suspeito responsável pela morte de Lauren. Em meio à multidão reunida, o pai de Lauren, Jeff Hake, lutava para conter as emoções. Contendo as lágrimas, ele implorou para que qualquer pessoa com informações se apresentasse e ajudasse as autoridades na busca por justiça. Em um apelo comovente, a família anunciou uma recompensa monetária substancial por qualquer pista que pudesse levar à captura do assassino, na esperança de que esse incentivo encorajasse indivíduos com informações cruciais a se manifestarem. A notícia devastadora do assassinato de Lauren reverberou por toda a cidade, provocando uma resposta generalizada e comovente por parte dos moradores. Milhares de pessoas recorreram às redes sociais para compartilhar informações sobre o caso, ampliando os esforços de busca e promovendo um sentimento de solidariedade comunitária. Paralelamente, as equipes forenses continuaram seu trabalho meticuloso com as evidências físicas coletadas na cena do crime. Amostras de DNA, impressões digitais e outros vestígios biológicos foram cuidadosamente analisados em laboratórios de última geração, com especialistas se esforçando para descobrir qualquer pista que pudesse abrir o caso por completo. Após uma análise exaustiva, os peritos forenses tiveram um avanço significativo. O perfil genético do suspeito correspondia aos registros no banco de dados da polícia, levando à identificação de Zion William Teasley,
um jovem afro-americano de 22 anos com um histórico de atividades criminosas. Os detetives rapidamente mudaram o foco para construir um perfil abrangente de Zion, investigando seu passado, para entender possíveis fatores que pudessem ter contribuído para sua participação em um crime tão hediondo. A infância de Zion foi marcada por desafios significativos. Ele foi criado em um lar disfuncional, onde os pais lutavam contra o alcoolismo e o vício em drogas, criando um ambiente instável e tumultuado durante seus anos formativos. Desde cedo, Zion apresentava problemas comportamentais, frequentemente entrando em conflito com a lei por meio de furtos, vandalismo e ameaças contra outras pessoas. Em 2020, seu histórico criminal se expandiu com condenações por uma série de assaltos à mão armada, resultando em quase 1 ano de prisão. Demonstrando bom comportamento, Zion foi libertado antecipadamente, mas seus problemas com a justiça não terminaram aí. Em janeiro de 2023, ele foi preso por um ataque com faca a um transeunte. No entanto, a vítima acabou retirando a queixa, levando à aplicação de uma sentença suspensa. No momento do assassinato de Lauren, Zion estava sob supervisão policial e era obrigado a se apresentar regularmente à delegacia. Sua última apresentação ocorreu em 27 de abril, um dia antes da tragédia, o que levantou suspeitas imediatas entre os investigadores. Munidos dessa informação crucial, os detetives formularam um plano estratégico para prender Zion. Eles o colocaram sob vigilância 24 horas por dia, monitorando de perto seus movimentos. Descobriu-se que Zion estava desempregado e passava a maior parte do tempo em casa, saindo ocasionalmente para lojas ou se associando com indivíduos de reputação duvidosa na vizinhança. Com evidências suficientes apontando para seu envolvimento, as autoridades obtiveram um mandado de prisão contra Zion Teasley. Uma equipe especializada foi enviada ao apartamento dele, onde precisaram arrombar a porta, apenas para encontrar o local vazio. Durante a busca, a polícia encontrou um balde de cloro, luvas e panos, sugerindo que Zion havia tentado destruir evidências relacionadas ao crime. Felizmente, ele não conseguiu eliminar todos os vestígios. Além disso, no quarto de Zion, os investigadores encontraram uma mala com roupas, um passaporte novo em nome falso e passagens de ônibus para o Canadá, indicando sua intenção de fugir do país para escapar da justiça. Percebendo a urgência da situação, as autoridades lançaram uma operação em larga escala para localizar Zion. Um alerta foi enviado a todos os estados, informando os agentes de fronteira para ficarem em alerta máximo para sua captura. Patrulhas reforçadas foram destacadas em estações de trem, aeroportos e rodovias principais para interceptar quaisquer tentativas de fuga da jurisdição. Os detetives examinaram meticulosamente as ligações feitas do telefone de Zion, usando sinais de torres de celular para triangular sua localização e restringir sua área de movimentação. Simultaneamente, os investigadores continuaram reunindo provas contra Zion. Eles descobriram vários relatos de testemunhas oculares que o ligavam a Lauren nos dias que antecederam seu assassinato. Uma mulher relatou tê-lo visto parado próximo à entrada de Lauren, aparentemente esperando por ela, enquanto outro homem recordou ter avistado Zion no mesmo parque 2 dias antes do incidente. Uma análise minuciosa do histórico de Zion revelou um padrão preocupante de comportamento agressivo em relação a mulheres. Apenas 1 mês antes da morte de Lauren, ele havia sido detido por assediar uma garota em uma boate, e um incidente anterior envolvia uma ex-namorada que registrou uma queixa contra ele por abuso físico. Embora esses casos tenham sido arquivados por falta de provas, agora eles delineavam com mais clareza a propensão de Zion à violência. Por todos os relatos, Zion era um indivíduo extremamente desequilibrado e agressivo. Ele nutria um ódio profundo por mulheres, vendo-as como seres inferiores. Seus perfis nas redes sociais estavam repletos de postagens depreciativas, nas quais ele usava linguagem odiosa contra mulheres, e havia fotos em que apareciam facas muito semelhantes à arma do crime usada no caso de Lauren. A polícia levantou a hipótese de que Lauren pode ter se tornado uma vítima aleatória de um maníaco. Zion pode tê-la visto na rua, a seguido, e depois a atacado em uma área deserta. Especialistas sugerem que certos aspectos da aparência ou do comportamento de Lauren, como sua beleza, seu jeito acessível ou o hábito de escutar música com fones de ouvido, podem ter provocado a agressividade dele.
Pessoas com tendências psicopáticas semelhantes frequentemente percebem a indefesa feminina como uma justificativa para suas ações violentas. Os parentes de Lauren ficaram arrasados ao perceber que alguém poderia ser tão cruel e impiedoso. Sua filha havia simplesmente saído para caminhar e foi brutalmente assassinada sem nenhuma razão aparente. O pai de Lauren, em um discurso profundamente emocionado ao público, implorou para que todos evitassem a justiça com as próprias mãos e dessem à polícia a oportunidade de punir o criminoso conforme a lei. Seu apelo sincero enfatizava na importância de um processo judicial justo, mesmo diante de um crime tão insensato e horrível. Finalmente, 3 dias após o início das buscas, Zion Teasley foi capturado. Ele estava escondido em uma garagem abandonada nos arredores da cidade, uma estrutura deteriorada envolta em sombras e negligência. A polícia vinha rastreando meticulosamente seus movimentos, reunindo pistas sobre possíveis esconderijos com base em seus hábitos conhecidos e avistamentos recentes. Quando a equipe especializada chegou à garagem, aproximou-se com cautela, ciente do histórico volátil de Zion e do potencial de resistência. Quando os oficiais tentaram arrombar a porta, Zion, percebendo que estava encurralado, reagiu com violência. Ele investiu contra o oficial à frente da operação, um veterano experiente chamado Oficial Martinez, com ferocidade inesperada. A luta foi intensa e caótica. Zion balançou uma lanterna pesada, atingindo o ombro do Oficial Martinez, causando um corte profundo que sangrava intensamente. Apesar dos ferimentos, o Oficial Martinez manteve-se firme, conseguindo subjugar Zion com a ajuda de sua equipe. A prisão foi marcada por tensão, destacando as tentativas desesperadas de Zion para evitar a captura e sua disposição para causar danos a fim de se proteger. Durante o interrogatório que se seguiu, Zion manteve uma postura desafiadora, negando veementemente qualquer envolvimento no assassinato de Lauren. Ele afirmou que nunca havia conhecido Lauren e que não estava presente no parque no dia do crime. Seus olhos, frios e inflexíveis, encaravam o interrogador sem demonstrar qualquer arrependimento. No entanto, ao ser confrontado com as imagens de vigilância que mostravam sua presença no parque pouco antes e depois do horário estimado da morte de Lauren, a fachada de Zion começou a desmoronar. As evidências inegáveis o silenciaram, e ele exigiu abruptamente a presença de um advogado, sinalizando sua intenção de interromper o interrogatório sem representação legal. O promotor não perdeu tempo e apresentou acusações formais contra Zion Teasley por homicídio doloso e sequestro. O caso contra ele foi reforçado por um volume avassalador de provas, incluindo gravações em vídeo, objetos pessoais de Lauren encontrados na garagem, a arma do crime, uma faca, além de DNA e impressões digitais coletadas na cena do crime. Além disso, os ferimentos sofridos pelo oficial Martinez durante a prisão ilustraram ainda mais a natureza agressiva e perigosa de Zion. O tribunal decidiu impor uma medida preventiva, sob a forma de detenção sem direito à fiança, dado o peso das acusações, a força das evidências e a ameaça que Zion representava para a comunidade. O julgamento de Zion Teasley começou no dia 5 de junho de 2023, tornando-se rapidamente um dos casos mais emblemáticos da história do Estado. Todo o país acompanhou de perto o desenrolar das audiências, com jornalistas, ativistas e cidadãos preocupados reunindo-se ao redor do tribunal para testemunhar os procedimentos envolvendo o homem responsável por um assassinato tão horrível. Zion foi levado à sala do tribunal algemado e sob forte escolta. Vestido com o uniforme laranja de presidiário, ele manteve uma expressão indiferente, em nítido contraste com o turbilhão emocional da família de Lauren. Sua mãe chorava sem parar, enquanto seu pai olhava para o réu com visível raiva e tristeza. Amigos da vítima, segurando fotografias de Lauren, também estavam presentes, com a dor estampada em seus rostos, criando uma atmosfera de luto palpável no tribunal. Em sua declaração de abertura, o promotor buscou convencer o júri de que Zion Teasley era um assassino cruel e cínico, que representava um perigo significativo para a sociedade. Ele enfatizou a ousadia do crime e a quantidade substancial de provas contra o réu, retratando Zion como um psicopata que nutria um ódio profundo pelas mulheres e sentia prazer em causar sofrimento. O promotor detalhou meticulosamente a linha do tempo dos eventos, as evidências forenses
e o histórico de comportamento violento de Zion, compondo um retrato completo de um homem movido por malícia e agressão. Por outro lado, o advogado de defesa de Zion esforçou-se para estabelecer a inocência de seu cliente. Ele questionou a validade das provas, sugerindo que outra pessoa poderia ter cometido o assassinato. O defensor argumentou que as evidências físicas, embora impactantes, não comprovavam de forma irrefutável a culpa de Zion além de qualquer dúvida razoável. Apontou suspeitos alternativos em potencial e lacunas na linha do tempo apresentada pela acusação. O advogado apelou ao júri para que não se deixasse influenciar por emoções ou pressão popular, mas baseasse seu julgamento exclusivamente nos fatos apresentados em tribunal. Ele também destacou a infância difícil de Zion e os maus tratos severos que sofreu dentro da própria família, tentando retratá-lo como um homem moldado por circunstâncias adversas, em vez de alguém impulsionado por maldade inata. Durante o julgamento, momentos dramáticos se desenrolaram. Testemunhas-chave foram chamadas para depor, incluindo a mulher que encontrou o corpo de Lauren e o policial ferido durante a prisão de Zion. Os depoimentos emocionados dos familiares de Lauren acrescentaram um elemento profundamente pessoal e comovente ao processo, ressaltando a perda e a devastação causadas pelo crime. A acusação apresentou as imagens de vigilância, os relatórios forenses e evidências digitais retiradas dos perfis de Zion nas redes sociais, que retratavam suas tendências agressivas e ódio pelas mulheres. Em contraste, a defesa trouxe testemunhas de caráter que falaram sobre a infância difícil de Zion e a falta de apoio que ele recebeu, tentando despertar empatia e compreensão por parte do júri. Nos meses que antecederam o julgamento, as autoridades continuaram construindo seu caso, garantindo que cada peça de evidência fosse meticulosamente documentada e apresentada. Realizaram diversos julgamentos simulados e prepararam exposições detalhadas para rebater quaisquer defesas que Zion pudesse apresentar. O tribunal tornou-se um campo de batalha de vontades, com ambos os lados apresentando argumentos convincentes na tentativa de persuadir o júri. O ambiente era frequentemente tenso, com os espectadores ansiosos, aguardando cada novo desdobramento com o fôlego suspenso. A cobertura da mídia era incessante, com transmissões ao vivo e análises aprofundadas mantendo o público informado e engajado. À medida que o julgamento avançava, a defesa tentou introduzir dúvidas ao questionar a integridade das provas forenses e a possibilidade de contaminação durante o processo de coleta. Também destacaram a ausência de testemunhas oculares diretas que pudessem colocar Zion na cena do crime exatamente no momento do assassinato. No entanto, a promotoria rebateu esses pontos enfatizando a natureza abrangente da investigação e a multiplicidade de evidências indiretas que, somadas, apontavam claramente para a culpa de Zion. Os jurados, selecionados por meio de um processo rigoroso, enfrentavam a árdua tarefa de analisar a montanha de provas e depoimentos para emitir um veredito justo e imparcial. Atualmente, Zion William Teasley está acusado de homicídio em primeiro grau. Em dezembro de 2023, o gabinete do promotor do condado de Maricopa apresentou uma moção solicitando a aplicação da pena de morte ao réu, defendendo a punição máxima prevista pela lei do Arizona para um crime de tamanha gravidade. Até o momento, não há evidências que sugiram que o ataque a Lauren Hike tenha sido motivado por algo além de um ato aleatório de violência escolhido pelo agressor. O próprio Zion Teasley continua a negar seu envolvimento no brutal assassinato, permanecendo sob custódia sem possibilidade de fiança. O próximo julgamento do réu está marcado para o dia 25 de outubro de 2025, e espera-se que seja um dos julgamentos mais importantes da história do Arizona. Uma jovem que valorizava profundamente a vida e acreditava incondicionalmente na bondade das pessoas, tornou-se vítima de um crime cruel e sem sentido.